Olá, doutor. Hoje dia nos tocou falar sobre a hiperprolactinemia. Nosso grupo é composto pela Stephanie, pelo Igor, Maria Tainá, Vanaira, Cleidiane, Michele e minha persona Bertoldi. Sua definição. Para começar, a hiperprolactinemia é o aumento anormal dos níveis de prolactina em la sangre. La prolactina é uma hormona produzida por la hipófise anterior, também chamada de adenohipófise, onde sua principal função é estimular a produção de leite em las glândulas mamárias durante o embaraço e especialmente durante a lactância. Sin embargo, fuera del embarazo y de la lactancia, los niveles de prolactina deben mantenerse bajos. Esto ocurre porque la secreción de la hormona está regulada principalmente por la dopamina, uma substância produzida por el hipotálamo que atua inibindo sua liberação. Quando este equilíbrio se altera e a prolactina aumenta de forma persistente, aparece a hiperprolactinemia. É importante mencionar que este aumento pode ter diferentes origens, como as causas fisiológicas, as causas patológicas e as causas farmacológicas, donde as causas fisiológicas podemos ter como o embaraço, a lactância, o sueño, o exercício físico ou o estresse. Já nas causas patológicas, podemos ter como lá prolactinomas, o hipotiroidismo ou algumas enfermidades do hipotálamo e de la hipófise. E por último, nada menos importante, como as causas farmacológicas, devido ao uso de medicamentos que diminui o efeito da dopamina, como em alguns antipsicóticos, antidepressivos e antieméticos. Por isso, identificar a causa é fundamental para indicar o tratamento adequado. Fisiologia de prolactinemia. Agora, explicarei como funciona normalmente a prolactina em nosso organismo. Em primeiro lugar, a prolactina é produzida em la adenohipófise por uma célula chamada lactotropas. O principal mecanismo de controle provém do hipotálamo, que libera dopamina. Por sua vez, a dopamina atua como um freno fisiológico, inibindo constantemente a secreção de prolactina. Mientras existe suficiente dopamina, os níveis de prolactina permanecem baixos. Quando diminui esta inibição, ou quando existe estímulo adequado, a prolactina é liberada ao torrente sanguínea. Uma vez em la circulação, exerce suas principais ações. La mais importante é estimular a produção de leite em las glândulas mamárias e manter a lactância depois do parto. Además, a prolactina também inibe a ovulação mediante a diminuição de las gonadotropinas, lo que explica por que muitas mulheres apresentam menorreia durante a lactância. Também participa na modulação do sistema imunológico. Existem vários estímulos fisiológicos que aumentam temporariamente a secreção de la prolactina, como exemplo de la sucção do pezón durante a lactância, o sueño, o estresse e o exercício físico também aumentam. Finalmente, observamos um mecanismo de retroalimentação negativa,
Cuando los niveles de prolactina aumentan, también aumenta la liberación de dopamina por este hipotálamo. Esta dopamina volve a inibir la secreción de prolactina, evitando que sus níveis continuem elevando-se de maneira excessiva e mantendo o equilíbrio hormonal. Em conclusão, a hiperprolactinemia é uma alteração caracterizada por el aumento de la prolactina em sangue. Compreender sua fisiologia é fundamental para entender por que esta hormona aumenta em determinadas situações e como diferentes enfermidades ou medicamentos podem alterar sua regulação. Olá a todos, em esta parte da apresentação vou falar sobre a etiologia da hiperprolactinemia. Es decir, as principais causas que provocam um aumento anormal de la prolactina em la sangre. La prolactina é uma hormona produzida por la adenohipófise e sua principal função é estimular a produção de leite depois do parto. Sin embargo, quando seus níveis aumentam fora de las situações normais, pode produzir alterações como galactorreia, infertilidade, amenorreia e diminuição de libido. As causas de hiperprolactinemia podem classificar entre 3 grandes grupos: fisiológicos, farmacológicos e patológicos. Em primeiro lugar, temos as causas fisiológicas, que são situações completamente normais no organismo e não representam uma enfermidade. A primeira é o desembaraço. Durante a gestação, ocorre um aumento progressivo dos níveis de estrogênios. Estes estimulam o crescimento das células lactotropas da hipófise, que são encarregadas de produzir prolactina. Como resultado, os níveis de prolactina aumentam progressivamente durante todo o embaraço para preparar as glândulas mamárias para a lactância. A segunda causa fisiológica é a lactância. Depois do parto, cada vez que o bebê faz a sucção em o peito, se enviam impulsos nervosos ao hipotálamo. Estes diminuem a liberação de dopamina, que normalmente inibe a produção de prolactina. Ao diminuir a dopamina, aumenta a secreção de prolactinina e se mantém a produção de leite materno. Por lo tanto, o embaraço como a lactância são processos fisiológicos em los que o aumento da prolactina é completamente esperado. O segundo grupo corresponde às causas farmacológicas, que são uma das causas mais frequentes da hiperprolactinemia. Os medicamentos elevam a prolactina, principalmente porque bloqueiam a ação da dopamina. Recordamos que a dopamina é o principal inibidor da secreção de la prolactina. Quando sua ação diminui, a prolactina aumenta. O primeiro grupo são os antipsicóticos, tanto típicos como atípicos. Entre os exemplos mais importantes encontramos o haloperidol, a risperidona e a olazapina. Estes são medicamentos que bloqueiam os receptores de dopamina, especialmente os receptores D2, eliminando o efeito inibidor sobre a hipófise. Como consequência, aumenta a secreção da prolactina. O segundo grupo são os antidepressivos, especialmente os inibidores seletivos de la recaptação de serotonina, como a fluoxetina e a sertralina. Ademais de alguns antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina. Estes medicamentos podem aumentar a prolactina porque modificam o equilíbrio entre serotonina e dopamina, favorecendo indiretamente uma maior secreção desta hormona. Por isso, quando um paciente apresenta hiperprolactinemia, sempre é importante revisar os medicamentos que estão utilizando antes de buscar outras causas. Finalmente, teremos as causas patológicas, que correspondem a enfermidades capazes de produzir hiperprolactinemia.
A principal causa é a prolactinoma, que é um adenoma hipofisário produtor da prolactina. Este tumor suele ser benigno, pero produz prolactina de maneira excessiva e sem controle. É a causa patológica mais frequente da hiperprolactinemia. Os pacientes podem apresentar galactorreia, alterações menstruais, infertilidade, diminuição de libido e, quando o tumor é grande, pode causar cefaleia e alterações visuais devido à compreensão de estruturas cercanas. Outra causa importante é o hipotireoidismo primário. Em esta enfermidade, diminui os níveis de hormônios tireoides. Como resposta, o hipotálamo aumenta a produção de TRH, a hormona liberadora de tirotropina. A TRH não só estimula a secreção de TSH, sino que também estimula a produção de prolactina por la hipófise. Por isso, alguns pacientes com hipotireoidismo apresentam hiperprolactinemia, a qual só normaliza depois do tratamento com hormona. Em conclusão, a hiperprolactinemia pode ter diferentes causas. As causas fisiológicas, como o embaraço e a lactância, representam resposta normal do organismo. As causas farmacológicas estão relacionadas principalmente com medicamentos que diminuem a ação da dopamina, como os antipsicóticos e alguns antidepressivos. E as causas patológicas, que incluem enfermidades como o prolactinoma e o hipotireoidismo primário. Identificar corretamente a causa é fundamental, e aqui o tratamento dependerá diretamente da etiologia responsável pelo aumento da prolactina. Muitas graças! Olá, doutor Iver. Olá, companheiros. Bem, sou Igor e eu vou falar sobre a fisiopatologia da hiperprolactinemia. Bom, como nós sabemos, a prolactina ela é produzida na adenohipófise e ela tem uma substância que se chama dopamina, que é produzida do hipotálamo e que faz o papel de reduzi-la. Ou seja, ela é como se fosse um freio da prolactina. O que eu quero dizer é que em condições normais, para que não haja uma concentração de prolactina muito alta e patológica, a dopamina ela é liberada para que haja diminuição dessa prolactina. Acontece que em condições patológicas eu tenho a diminuição da produção de dopamina e eu tenho o aumento excessivo e patológico da prolactina. Por isso que nós chamamos de hiperprolactinemia, correto? Acontece que a prolactina ela também tem um efeito supressor quando ela está em concentrações elevadas. Como assim, Igor? Ou seja, o que eu quero dizer é que alguns outros hormônios sofrem um impacto da concentração alta de prolactinemia, de prolactina. E quais são? A gente tem um principal que é o GNRH. O GNRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina, ele sofre um impacto gigantesco da prolactina. E como nós sabemos que ele é um hormônio liberador de gonadotrofinas, né, de hormônios que atuam ali no caso sobre as gônadas, que são o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, haverá um impacto, no caso, na produção desses hormônios. Ou seja, o aumento da prolactina vai fazer com que haja diminuição do GNRH e, por consequência, uma diminuição tanto no LH quanto no FSH. E qual é o impacto disso para o paciente? O paciente que ele, no caso, tem uma deficiência dessas duas hormonas, ele vai haver sintomas específicos desagradáveis, como a galactorreia, que se trata da produção de leite fora ali do embaraço. A gente vai ter a oligomenorreia, a amenorreia, certo? Ou seja, tanto a menstruação em quantidades
inadequadas ou ausência da menstruação, bem como períodos menstruais incorretos, desregulados. Então a mulher, ela vai sentir isso, ou seja, a sua vida reprodutiva alterada. No que diz respeito ao homem, vai ter afetação na produção de testosterona. E qual é o impacto disso? Há um impacto na disfunção sexual, certo? Então, esse paciente, ele vai ter, possivelmente, uma alteração no seu libido sexual, certo? Há também alteração de densidade óssea. Então, esses hormônios, tanto o estrógeno como a testosterona, são hormônios que têm um impacto direto sobre a densidade óssea. Então, esses pacientes, eles podem vir a ter, por exemplo, osteoporose. Ou seja, é um ciclo importante. E, Igor, quais outras alterações quais as outras alterações pode gerar uma patologia ou uma liberação de prolactina, no caso, patológica? A gente pode ter, por exemplo, um prolactinoma, certo? Adenoma. O prolactinoma é uma espécie de adenoma. Então, essa adenopófise vai produzir uma quantidade excessiva de prolactina, fazendo todo o ciclo se repetir novamente. Bom, alguns fármacos antagonistas dopaminérgicos, por exemplo, né? Como eu falei lá em cima, a dopamina é um inibidor natural da prolactina. Então, fármacos que antagonizam a dopamina são fármacos que fazem com que haja uma hiperprodução de prolactina, certo? A gente também tem o hipotiroidismo primário. A gente vê lá que tem o TRAT. O TRAT, ele não só eleva o TSH, ele acaba também elevando a prolactina. Então, são elementos e são alterações relevantes. Também tem as lesões no tálamo, também que são importantes. Tá ok? Então é isso. Muito obrigado, tá? E tchau. A prolactina é produzida pela hipófise. Sua principal função é estimular a produção de leite após o parto. Porém, quando está elevada, fora do período, pode causar diversas alterações, tanto nas mulheres quanto nos homens. As manifestações clínicas nas mulheres. A hiperprolactemia costuma provocar sintomas mais evidentes nas mulheres, porque interfere diretamente nas produções dos hormônios responsáveis pela ovulação e pelo ciclo menstrual. A galactorreia é a produção de leite que a mulher esteja grávida ou amamentando. Isso acontece porque o excesso de prolactina estimula continuamente as glândulas mamárias. Exemplo, uma paciente pode procurar um médico porque percebe que a saída de leite, ao apertar a mama ou até espontaneamente aparecer aquele leite sem ela estar amamentando ou grávida. Também temos como sintomas comuns em mulheres a amenorreia. A amenorreia é a ausência da menstruação por vários meses. Isso ocorre porque o excesso de prolactina reduz a produção dos hormônios FSH e LH, impedindo a evolução. Exemplo, uma mulher que tinha os ciclos menstruais normais pode parar completamente de menstruar. E também, como mais um sintoma em mulheres comuns, temos a oligomenorreia. A oligomenorreia significa que a menstruação ocorre com intervalos maiores que o normal, tomando ciclos irregulares. Em vez de menstruar todos os meses, a paciente pode menstruar apenas cada 2 ou 3 meses. E também temos a infertilidade. Como muitas mulheres deixam de ovular, elas têm dificuldades para engravidar. Em alguns casos, a infertilidade é o primeiro motivo que leva a paciente a procurar o atendimento médico. A diminuição do libido também é um sintoma bem comum em mulheres, porque o excesso de prolactina reduz os níveis de estrogênio, que
causando diminuição de desejo sexual, além de ressecamento vaginal e desconforto durante as relações sexuais com seu parceiro. Vou falar sobre as manifestações clínicas da hiperprolactemia em homens. Nos homens, os sintomas geralmente aparecem mais tarde, porque eles não apresentam alterações menstruais que chamam a atenção rapidamente, como as mulheres. Um dos primeiros sintomas que dá em homem é a diminuição do libido. Os sintomas mais comuns é a redução do desejo sexual causada pela diminuição de produção da testosterona e também da disfunção erétil em homens também. A baixa de testosterona também pode causar dificuldade para obter ou manter uma relação sexual com sua parceira. Muitos pacientes procuram atendimento inicialmente pensando que o problema é apenas sexual, quando na verdade é uma causa hormonal. A ginecomastia também pode ser um sintoma bem comum. A ginecomastia é o aumento do tecido mamário e masculino. Nem todos os pacientes apresentam esse sintoma, mas ele pode ocorrer devido ao desequilíbrio hormonal. Pode estar aparecendo um volume mamário em homens. Isso é um descontrole hormonal. E também em homens pode aparecer uma fadiga que já não aparece em mulheres, uma fadiga, uma diminuição de energia. Os homens também podem apresentar cansaço constante, perda de força muscular e redução de disposição para as atividades do dia a dia. E a infertilidade também, que é um sintoma bem comum, que é a diminuição da testosterona, que prejudica a produção de espermatozoides, podendo causar infertilidade. Em resumo, a hiperprolactemia interfere principalmente no sistema reprodutivo. Nas mulheres, os sintomas mais frequentes são galactorreia, alterações menstruais, infertilidade e diminuição de libido. E nos homens, predomina diminuição de libido, disfunção erétil e ginecomastia, fadiga e infertilidade. Meu nome é Stephanie e agora eu vou estar dando continuidade na nossa apresentação, falando diretamente na parte do diagnóstico da hiperprolactinemia, né? Como nós vimos anteriormente, a gente já tem uma noção das informações, das características relacionadas a essas alterações dos níveis de prolactina e acabamos de ver também as manifestações clínicas, como os colegas apresentaram, né? Então, nós vamos estar diante do paciente que tem essas manifestações clínicas e agora a gente vai estar fazendo essas análises para a gente conseguir identificar. Bem, seguindo aqui, o primeiro passo, a gente precisa identificar esse paciente com níveis elevados de prolactina. Esse aumento por si só, ele não confirma que esse paciente tem um prolactinoma. Por isso é necessário a gente continuar fazendo a investigação. Então, assim, em seguida, o primeiro passo que nós vamos ter que fazer é excluir causas secundárias de hiperprolactinemia, porque esse paciente não necessariamente a causa é o tumor, né? Então, esse paciente pode estar com os níveis de prolactina alterados por situações fisiológicas, como um embaraço, por exemplo, ou também por conta de outras alterações de enfermidades ou farmacológicas, como o hipotireoidismo, insuficiência renal, uso de medicamentos, principalmente os antipsicóticos, antidepressivos, além de outras doenças que também podem alterar os níveis de prolactina. Depois dessa exclusão de causas secundárias, a gente vai estar realizando uma ressonância magnética da hipófise para verificar se existe um tumor hipofisário. Bem, partindo nisso, se a ressonância ela vier a confirmar que existe um prolactinoma sintomático, o próximo passo é a gente estar fazendo uma classificação relacionada ao tamanho, né? Então, se a gente encontra um microadenoma, ou seja, um tumor com menos de 1 centímetro, nós iniciamos um tratamento com agonista de dopamina, como a cabergolina ou a bromocriptina, que são medicamentos de primeira escolha. Um ponto importante é que se pacientes eles apresentem, por exemplo, uma intolerância, né, a um medicamento, nesses casos, normalmente a gente tenta trocar o agonista da dopamina
antes de pensar em outras opções terapêuticas. E aí, dando continuidade, né, depois dessa administração desse medicamento, agonista da dopamina, nós vamos iniciar esse tratamento e vamos acompanhar essa prolactina sérica para avaliar a resposta, né? Se esses níveis de prolactina eles estiverem abaixo de 20, significa que houve um bom controle da doença e o paciente segue o tratamento de manutenção. Já no outro caso, se essa prolactina permanecer entre 20 e 50, nós fazemos uma nova avaliação diagnóstica e geralmente aumentamos a dose do medicamento conforme a necessidade. Agora, uma terceira situação. Se esse paciente tiver uma prolactina que está acima de 50, isso pode estar nos indicando que é uma resposta inadequada ao tratamento. E aí, nesse caso, também seria interessante, a gente vai estar considerando fazer um aumento da dose. Em alguns casos, também está recorrendo à cirurgia, principalmente quando o paciente ele não responde ao tratamento medicamentoso, né? Agora, quando a gente, passando por outro lado, aqui nessa parte do lado direito, a gente está diante de um paciente que apresenta um macroadenoma, ou seja, um tumor maior de 1 centímetro. Nesse caso, o tratamento continua sendo com um agonista de dopamina. Entretanto, como esses tumores eles têm um maior risco de comprimir estruturas vizinhas, levando em conta o tamanho da sua massa, de volume, né? Também é necessário a gente estar fazendo, além disso, um estudo de campos visuais, para a gente estar verificando o comprometimento do nervo óptico, investigar a reserva funcional da hipófise, avaliar a produção de outros hormônios hipofisários, se eles estão preservados, né? E após iniciar esse tratamento, a ressonância magnética ela é repetida em aproximadamente 4 meses, mais ou menos, para avaliar se houve ou não uma redução desse tumor. Em seguida, o paciente ele permanece em acompanhamento com a monitorização periódica da prolactina e da ressonância magnética anual, garantindo que o controle da doença, identificando precocemente, né, qualquer tipo de crescimento tumoral. E, em resumo, o diagnóstico da hiperprolactinemia, ele não depende apenas dos níveis de prolactina em si. Nós temos que estar identificando, como a gente já vimos em classe, outras situações. É necessário excluir, primeiramente, causas secundárias. E após isso, após essa exclusão dessas causas secundárias, aí sim a gente pode estar confirmando a presença de um prolactinoma através da imagem, né? E aí a gente vai estar classificando ele como micro ou macroadenoma e a partir disso ter um tratamento e segmento adequado de acordo com a situação desse paciente. É muito importante continuar fazendo esse monitoramento, como a gente viu nos casos aí do macroadenoma, ele tem um risco maior por conta de que ele pode, além desses níveis de prolactina estarem aumentados, ele pode estar comprometendo estruturas mesmo anatomicamente, né? Então é muito importante a gente fazer esse segmento do diagnóstico para a gente conseguir eleger o melhor tratamento para esses pacientes. Boas tardes. Hoje vamos concentrar-nos exclusivamente em manejo de tratamento da hiperprolactinemia. Um processo que deve ser preciso e personalizado. Antes de iniciar qualquer terapia para um prolactinoma, o primeiro passo é confirmar os níveis elevados de prolactina. E é muito importante excluir causas secundárias como o uso de certos fármacos, que é o antipsépticos e o antidepressivo, ou o hipertiroidismo primário. Uma vez confirmado que se trata de um prolactinoma, sintomas em tratamentos se divide segundo o tamanho do tumor. Visto em lá ressonâncias, é o microadenoma, menores a 1 centímetro, e o macroadenomas maiores que a 1 centímetro. Em tratamentos de primeiro eleição, para ambos casos, são agonistas da dopamina, principalmente la cabergolina e la bromocriptina. Estes medicamentos têm o objetivo de normalizar os níveis de hormonas e reduzir o tamanho do tumor.
Um esquema comum, como vimos em La Prática Clínica, se inicia como cabergobina 0,25 doses por semana. Como sabemos se o tratamento funciona? Realizamos um controle de prolactina sérica entre 6 e 8 semanas. O ajuste de doses depende dos resultados. Se a prolactina é menor que 20, o paciente passa o tratamento de mantenimento. Se está entre 20 a 50, se deve realizar uma nova valorização e crescimento das doses. Se é maior a 50, se considera um aumento mais significativo das doses. Em el caso de tumor grande, macroadenoma, o protocolo é mais estrito devido ao risco de compressão nerviosa. Además de fármacos, é obrigatório realizar um estudo de los campos visuais e investir nas reservas funcionais da hipófise. A ressonância magnética deve repetir de los 4 meses para as seguras que o tumor se está reduzindo. Se o paciente apresenta intolerância aos fármacos, podemos cambiar de agonista dopaminérgico. Se embargos, devemos considerar as cirurgia em situações específicas, quando há crescimento do tumor, apesar do tratamento, quando a hiperprolactinemia persistir se o paciente não tolerar a medicação. Com o tratamento dos farmacológicos exitoso, a evolução é muito... Com o tratamento farmacológico extensoso, a evolução é muito favorável. Geralmente, é um período de 3 meses. A paciente recupera seus ciclos menstrual, desaparece a galactorreia e melhora os sintomas como a cefaleia e a fadiga. Em seguimento a largo prazo, incluem a vigilância anual do prolactina e ressonância magnética, segundo o caso. Hoje me toca apresentar um caso clínico de hiperprolactinemia secundária e um microadenoma hipofisário. Dados da paciente, que é minha paciente, se trata de uma paciente de 28 anos, sexo feminino, docente, e se acudiu à consulta no dia 10 de maio de 2024 por apresentar amenorreia e salida de leite pelos seios, uma salida de líquido por seus seios. Sua história atual a paciente referia a amenorreia desde 3 meses de evolução, acompanhada por galactorreia bilateral durante o mesmo período. Ela já estava com uma história de um tempo e antes de isso, para que vinha a consulta agora. Ademais, manifestava cefaleia leve, fadiga ocupacional e nega qualquer alterações visuais que se podia falar e não teria antecedentes de embaraço. Então, ela não alega que tinha embaraço. Estes sintomas eram suspeitados de uma alteração hormonal, porque se é uma outra situação, se suspeitava primeiro de um embaraço, e está principalmente relacionada com a prolactina. Seus antecedentes. Quanto a seus antecedentes personais, não apresentava enfermidades crônicas, não tinha cirurgias prévias, não utilizava medicamentos, não consumia álcool, não consumia tabaco e não tinha antecedentes familiares com importância para este caso.
Su exame físico de ella, se ocorreu uma pressão arterial 110/70, sua frequência cardíaca de 78 latidos por minuto, seu peso atual de 60 quilos, com uma talha de 1,64, bueno, e está todo dentro dos valores normais. Em suas mamas se evidenciou uma secreção láctea bilateral e um abdômen blando e doloroso. Seu abdômen estava com um pouco de dolor, você poderia observar. E seu exame neurológico se foi normal e o visual estava bem conservado e orientado em tempo e espaço. Sus exames complementares, os estudos de laboratório mostram uma prolactina elevada, de 85. As provas foram tiroide com TSH e T4 livre, que foram normais, descartando hipertiroidismo, hipotiroidismo como uma causa de la hiperprolactemia. La prova de embarazo, como se havia hablado que não tinha suspeita, pero ha hecho, se foi negativa. E finalmente, a ressonância magnética da hipófise mostrou um microadenoma de 6 milímetros. Seu diagnóstico dela, com base em tudo que eu falei agora, com base em sua história clínica, é um exame físico e os resultados de laboratório de imagem, se estabeleceu um diagnóstico de hiperprolactemia secundária com microadenoma hipofisário, que é, se quer dizer, uma prolactinoma. E hacemos dentro deste um plano terapêutico para que se pudesse tratar dela. Se iniciou um tratamento com carvedilina de 0,25, 2 vezes por semana, que é usado em uma primeira eleição, que se pode dizer que se pode usar nos primeiros passos, nos primeiros tratamentos para as prolactinomas. E ademais se indicou o controle da prolactina de 6 em 6 a 8 semanas, que vai ser seguimento com também ressonância magnética, que se pode fazer em 6 meses, e uma educação sobre a enfermidade, junto com apoio psicológico. Então, se tem que fazer várias coisas, se tem que fazer um plano de tratamento, um plano de cuidado com ela, dentro não só do agora, sim, pero hacerlo por meses. Sua evolução traz 3 meses de tratamento. A paciente apresentou uma evolução favorável, a prolactina diminuiu, recuperou a menstruação, desapareceu a galactorreia e melhoraram a cefaleia, a fadiga, sem apresentar efeitos diversos. Eu quero dizer eu quero falar com esto, que ele apresentou uma melhora em um plano de tratamento de 3 meses. O que mais incomodava ela, que era os líquidos em suas mamas, sua cefaleia, sua fadiga, todo esto já está melhorado. E em conclusão a esse caso, ressalta a importância de investigar a amenorreia e a galactorreia. E em as mulheres jovens, que hablamos agora de uma paciente, que quando se habla de uma paciente de 28 anos, se habla de uma mulher jovem, uma mulher que está em seu início de sua vida. Então, se temos que investigar, temos que ter cuidado com todo esto. E o diagnóstico oportuno também pode apresentar o tratamento com a carvedilina e permitem normalizar os níveis. Exemplo, o que hacemos agora com esta paciente foi tratado, foi hecho e foi permitido hacerlo temprano. Então, com isso, conseguimos normalizar os níveis da prolactina, reduzir o tamanho do adenoma e melhorar significativamente a qualidade de vida da paciente. Então, quando nós falamos de situações que se deve procurar tratamento, se deve procurar uma ajuda, se sente, se passa algo diferente, assim em esta situação ou em qualquer outra situação que você lo passe, ou qualquer outra pessoa, ou se pode mirar se alguém vem a falar. Então, diga, procure o atendimento, procure o médico, procure ajuda, porque quando se procura um tratamento, se procura um diagnóstico temprano, lo pode resolver e tem tempo para tratá-lo, e é isso.